Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o incrível Cartas de Amor de Virginia Woolf para Vita Sackville-West. Bom, como o próprio título diz, são cartas de amor, mas não só de amor. Elas também se comunicaram falando de suas obras, de seus manuscritos, dos seus poemas. Virginia, quando ia escrever alguma coisa, algum livro, como Mrs. Dalloway, ela manda uma carta para Vita falando que estava escrevendo. A Vita lia todos os seus manuscritos, seus poemas, suas obras. Sempre ela enviava para a Vita desse a opinião dela. Aqui está escrito sobre o seu relacionamento, lógico, sobre o seu amor, sobre suas viagens. E também a Virginia escreve para a Vita sempre que ela está mal, né? A partir da morte da sua mãe, a Virginia sempre teve alguns problemas de saúde, principalmente de problemas mentais, né? Ela sempre sofreu de alguns problemas, ela até chegou a ser internada. E quando ela estava se sentindo mal ou que tinha algum problema, ela sempre escrevia para a Vita e está tudo registrado aqui. Eu achei muito interessante os relatos, principalmente da parte das obras dela, que ela conta como ela escreve as inspirações dela para escrever alguns personagens que estão aqui. A parte mais interessante que eu achei foi da parte que a Virginia fala sobre a escrita do Orlando. Porque a Virginia, na cabeça dela, ela era o único amor da Vita, mas depois ela descobre que não, só que não. Vita tinha vários outros casos, tanto quanto com homens quanto com outras mulheres, outras escritoras e pessoas conhecidas dela. E a Virginia descobre isso e ela fica muito nervosa, fica muito chateada, vamos dizer assim, e resolve escrever Orlando. O personagem Orlando, na verdade, é Vita. E depois que ela escreve, ela manda o manuscrito para Vita ver e elas se comunicam. Algumas vezes quando elas estão escrevendo uma para outra, a Vita termina a carta escrevendo de seu Orlando. E ela vai se referir a Orlando em várias outras cartas até o final. E eu achei isso muito interessante. Gostei muito. Orlando foi um livro que vendeu muito. Apesar de que hoje eu sei que tem muita gente que não gosta de Orlando. Eu não li ainda, mas fiquei muito curiosa, até já peguei para começar a ler. Fiquei muito curiosa para saber o que ela vai falar. E eu acho que quando você lê as cartas, você entende um pouco mais do que ela está falando, por que ela escreveu esse livro para ela, para a Vita. Talvez se torne mais fácil de entender, porque muitas pessoas falam que é um pouco complicado. Não sei, então estou só falando o que eu ouvi de outras pessoas. Mas talvez, depois que eu li aqui, que eu entendi quem era a Vita, talvez seja uma leitura mais fácil. Bom, Vita também era uma escritora. Ela escrevia biografias, romances, crônicas, poesia. A Virginia e o marido dela, até porque a Virginia era casada com Leonardo, ele monta uma gráfica na casa deles e os livros da Vita são publicados pela gráfica da Virginia. A Vita também é casado com o diplomata Harold Nixon e ela tem 2 filhos, a Vita. Até no final tem uma parte bonita que ela escreve que os filhos dela foram para a guerra, um dos filhos dela, né? Ou os 2 filhos dela, agora eu não me lembro mais. Eles foram para a guerra e ela fala que meu gato tá pulando ali. Ela fala, né, que tá ansiosa, né? Eu vou ler um pedaço, o trechinho que ela fala, tá falando do filho dela, né, que foi para a guerra. Então, abaixo disso, na segunda camada, vêm as ansiedades. Os jovenzinhos com quem a pessoa se preocupa, cuja vida está revirada e que provavelmente vão perder essa vida de maneira horrível. Bem é o filho dela, né? Bem, como a bateria antiaérea, aprendendo a atirar abaixo de 180 metros de altura, no caso de aviões descendo com metralhadoras. Nigel, que é o outro filho dela, esperando
esperando ser chamado a qualquer momento pela guarda Pierce, ele vai fazer 18 anos, já com honorável companhia de artilharia. Quer dizer, um filho já foi para a guerra, já está combatendo, e o outro ainda vai fazer 18 anos, está esperando ser chamado. E ela fala dessa ansiedade dela, ela conta numa carta para Virginia. E elas tem um momento aqui que elas se desentendem por um motivo, né? Só vão retomar as cartas alguns anos depois. Vamos retornar a se escrever a carta porque o sobrinho da Virginia, o sobrinho mais velho da Virginia, morre na guerra e a irmã dela, e ela vai passar uns dias com a irmã dela para ajudar, né, para ficar junto da irmã, né, pela perda do filho. E ela escreve para Vita falando que o sobrinho dela faleceu na guerra. E aí elas retornam a escrever suas cartas depois de muito tempo. E só que as cartas no começo eu achei, é lógico, né? Porque também ele conta o início do relacionamento delas, né? A partir do momento que elas se encontraram, que foi o cunhado dela que apresentou a Vita para Virginia, o cunhado da Virginia, né? E aí começam aquelas cartas intensas, né, de amor, de um relacionamento que está no começo, né? Até o final. E elas vão ficando cada vez mais esparsas, né? As cartas. A Vita também, como ela é casada com um diplomata, ela viaja muito. Aqui tem relatos de cartas que ela escreveu quando ela estava na Índia, quando ela foi para a China. Ela tem também do Paquistão, vários outros lugares que ela vai. E ela fica se correspondendo com a Virgínia. E a Virgínia, né, como está sempre na Inglaterra. Tem também a parte que a Vita, ela cuida do pai dela e o pai dela tem uma propriedade na Inglaterra e quando o pai dela falece, por ela ser mulher, ela não pode receber essa herança. A herança que seria dela passa para o tio dela. Como ela é filha única, ela não teve irmãos, então a herança que seria dela, né, se fosse nos tempos de hoje, por ela ser mulher, vai passar para um tio. E ela conta isso aqui para Virginia. E depois de algum tempo, a Vita e o marido dela, eles compram um castelo, que eu não sei falar o nome do castelo. Gente, eu não sei pronunciar, vou deixar o nome aqui, escrito aqui, tá? E você pode procurar na internet, eu procurei quando eu estava lendo o livro para saber. Esse castelo ele existe até hoje. E o jardim desse castelo foi criado pela Vita. Ela passou os últimos anos da vida dela lá e ela fez esses jardins que são separados por cores, pelo que eu entendi. Você pode procurar na internet, tem o castelo lá e está aberto para visitação. Você pode visitar o castelo dela. E ela fala aqui também sobre os jardins, sobre as flores que ela está plantando. E esse castelo, ele tem o jardim dele ganhou prêmio lá na Inglaterra de jardinagem e paisagismo. É um jardim muito bonito, muito bem trabalhado. Ainda existe a casa da Vita. No quarto dela, ainda está do jeito que ela deixou no final da vida dela. A Vita, ela faleceu de câncer em 1962. O quarto dela está como ela deixou. E em cima da mesa onde ela escrevia, tem uma foto do marido dela e uma foto da Virginia. Está aberto para visitação até hoje. E a Virginia Woolf, aqui no livro, ela fala sobre os bombardeios da guerra, né? Que a casa dela, uma das casas dela, foi bombardeada e ela não pôde mais ficar lá. E ela se muda para uma outra casa, onde aqui ela conta os relatos dos bombardeios aéreos, né? Durante a noite. E logo depois dessa carta que ela escreve para a Vita, ela escreve mais mais uma ou duas. E ela deixa um recado um dia, ela acorda, deixa um recado para o marido dela, o Leonardo, falando que agradecendo ele por ele ter cuidado dela. E ela anda 1 quilômetro até chegar no rio, coloca pedras no seu casaco e se joga no rio e se suicida. O corpo dela é achado 10 dias depois de que ela desapareceu. Aqui no livro, a última carta é a carta que a Vita escreve para o Harold, que é o marido dela, falando do suicídio da Virginia. É um livro muito bonito, todos deveriam ler. Tem umas cartas assim que eu achei ela muito
piegas, muito romântica, mas é claro, quem nunca, né? Mas faz parte, né, da história. Mas é muito interessante, eu gostei demais, porque eu acho que fala muito sobre ela, sobre a Virgínia, sobre a Vita. Queria também ler o livro que o filho da Vita escreveu, que fala do relacionamento entre o marido dela e a Vita, que eles dois tinham um casamento, eles se casaram por amor, mas durante esse relacionamento, eles, os dois, né, tanto a Vita como o marido dela, tiveram casos extraconjugais. Fiquei muito curiosa para ler também, mas descobri que no Brasil não tem, está em falta, só tem a versão em inglês, mas ainda vou ler. Gostaria mais de saber mais sobre esses relacionamentos daquela época, ainda mais numa Inglaterra onde a homossexualidade era crime, né? Você poderia ser presa por isso, e foi crime até 1967. E eu achei assim muito desafiador elas duas manterem esse relacionamento, esse contato. Queria ler os diários da Virgínia também. Também existe os diários da Virgínia, que também deve ser tão interessante quanto essas cartas. Espero que vocês gostem, que vocês leiam também e que vocês sejam estimulados a ler as outras obras dela, assim como eu também. Fiquei muito curiosa para saber dos outros livros que ela escreveu, principalmente os que ela cita aqui, as pessoas em que ela se inspirou para escrever alguns personagens de alguns livros dela, que ela também fala aqui. Achei muito bom, achei muito interessante. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!